Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Julia Ronquini, eu sou diretora da AC. E aqui eu venho com o João Pedro Lupe, que ele representa a Rússia, e a Maria Clara, que é os Estados Unidos, do Comitê CSNU. E eles vão falar um pouco sobre como que está o andamento do comitê. Quem gostaria de dar uma leve spoiler do que está acontecendo e uma resumidinha antes de vir as questões? Sintam-se à vontade. Bom, o comitê ele tá cheio de briga, não vamos mentir. Cada resolução vem outra briga, eu digo que a gente estava chegando em resoluções boas, só que aí tá começando a desmoronar de novo, mas a gente acha que vai dar tudo certo sim, só depende de alguns delegados. Posso Estados falar? Unidos, claro. Então, eu acho que é muito isso que a Rússia falou, né? Assim, no começo a gente realmente estava com muita briga, a gente ainda tá, gente. CSNU, guerra do Afeganistão, é o tempo todo mundo se alfinetando e é normal. Mas agora os delegados estão conseguindo ceder mais, mas ainda tem alguns tópicos que ninguém consegue entrar em acordo e a gente tem que tirar, e eu acho que vai ser assim até o fim do comitê, porque, enfim, né? São partes muito diferentes, lutando por interesses muito diferentes também. Sim, mas que CSNU não briga, não é mesmo? Se esse comitê não tiver briga, tem algo dando errado. E antes da gente começar as perguntas mais sérias, só para descontrair, o que vocês estão achando dos Spotteds referente aos delegados do CSNU? Vocês estão achando verdadeiros? Achando que eles estão exagerando? Não precisa citar nomes em delegações, mas vocês acham coerentes os Spotteds? Eu tô amando sair como treteiro. Você foi citado sim, falaram que você era muito bom nos argumentos, eu fui verificar. Estados Unidos? Olha, eu ainda não vi todos, eu só vi um spot, tipo, lá no comecinho da sessão referente a mim, gostei, porque a pessoa falou que eu arrasei, não sei se estou fazendo isso, mas se a pessoa falou, eu vou acreditar, não vi o resto, mas eu vou acreditar, porque a Rússia falou que era verdade. Pode falar, Rússia. Não, só fui eu que tinha falado isso. Ah, tá. Então vocês estão sendo bem elogiados, que bom, não é? Agora vamos para as perguntas um pouco mais complexas, digamos assim. Há algum tópico ou visão que vocês estão sentindo falta num debate? Por exemplo, a Federação Russa, você acha que o aspecto econômico não está sendo levado em consideração? Com certeza, eu acho que as pessoas estão se preocupando muito mais com a cultura, que já está tomando praticamente o dia inteiro de debate, a cultura. De certa forma, é importante, porque a gente ainda não chegou num consenso, né? Mas não ouvi, se a delegada ouviu, me perdoe, mas eu não ouvi em nenhum momento falarem de economia, sendo que é algo dos mais importantes que está acontecendo lá no Afeganistão agora, né? O país está em decadência econômica demais e a gente precisa ajudar muito nisso. Então, a minha bateria do celular acabou. O computador, no caso, daí eu voltei. Você gostaria de repetir sua pergunta? Quer que eu repita? Não, Oi. pode deixar. Então, como eu já tinha falado, eu acho que a questão econômica está sendo deixada de lado, né? Acredito que eles estão muito mais preocupados com a questão cultural, que é importante de certa forma, né? Pelo momento que a gente está vivendo nesse período, mas acredito que é de suma importância a questão econômica que está acontecendo no Afeganistão, né? Eles estão numa decadência econômica absurda e as delegações insistem porque insistem e enfim, coisas chegam a ser absurdas como a introdução de religiões no Afeganistão. Coisas que não deveriam estar em pauta, mas que eles insistem para não falar de questões financeiras. Sim, são pontos bem válidos. Eu gostaria de perguntar para os Estados Unidos, já que ele é uma grande potência mundial, o que você acha da questão econômica? Se você concorda com a Rússia e que pontos você acha que deveriam ser mais levados em consideração também? Perfeito. Eu vou ter que discordar da Rússia nessa questão econômica, porque a gente está tentando seguir a agenda, né? É um comitê conturbado, mas a questão econômica ainda não está em pauta devido ao andamento e o trâmite do comitê. Então, a questão econômica ainda será abordada, certo? Mas em relação a essa questão cultural, o que eu tenho observado muito, o que está me afligindo muito, principalmente quando chegarmos na questão econômica, é que muitas delegações têm sido muito incisivas, de não aceitar e não ceder. E isso está, sim, atrapalhando o andamento do comitê. Não irei citar nomes aqui, né? Quem sabe depois. Mas a gente precisa ter cuidado em relação a essa parte de ceder, porque a gente está no CSNU, é algo mandatório, mas se ninguém ceder nada, a gente não consegue estabelecer um acordo. Então, isso é algo que me preocupa em questão econômica, porque a delegação dos Estados Unidos vai propor coisas que
talvez, aos olhos das potências que adotam um regime mais parecido com o Talibã, seja algo considerado extremista, mas é algo que é necessário para que a população que pede tanto, que está ansiando tanto, sabe, por direitos humanos, pelo cumprimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, eles estão precisando disso. Então, às vezes, algumas medidas que são consideradas mais extremistas, elas precisam ser adotadas. Eu realmente espero que as delegações entendam isso quando a gente for abordar esse tópico de questões econômicas. Muito obrigada a ambos os delegados. Agora eu tenho uma pergunta referente aos Estados Unidos. Em caso de descontrole e situação hipotética, seu país está disposto a intervir belicamente? De forma alguma, nós não iremos intervir belicamente novamente no Afeganistão, tendo em vista que nós gastamos trilhões, na verdade, para ser mais específico, 2,3 trilhões no Afeganistão, armando com tropas. Então, a delegação dos Estados Unidos não tem nenhum interesse de voltar militarmente para o Afeganistão. A única coisa que nós podemos ceder seria justamente alguns militares somente para retirar os nossos aliados, o que já foi feito, mas se ainda sobrarem tropas, se ainda sobrarem afegãos vulneráveis, nós podemos mandar um pequeno contingente para conseguir capturar um termo meio assim, mas conseguir trazer essas pessoas de volta. Mas nós não temos interesse de investir belicamente de novo e nós não iremos fazer isso independente das pressões às quais fomos submetidas. Muito obrigada, delegada. Agora eu farei uma pergunta para a Federação Russa. Sua delegação está aberta a receber refugiados do Afeganistão? A delegação russa acredita que não seja prudente receber delegações, refugiados do Afeganistão. Me embolei um pouco aqui. Porém, a gente quer ajudar muito financeiramente esses refugiados, tanto em meios de transportes. A gente prefere não receber porque a gente não manda na população inteira, né? Cada um tem seu pensamento e a gente acredita que eles sofreriam alguma xenofobia dentro do território e a gente não visa pelo mal-estar deles, e sim pelo bem-estar. Mas estaremos dispostos, na questão econômica, a doar dinheiro, transportes, enfim. Meu posicionamento é esse. Muito obrigada. Mais uma pergunta para o senhor, que aos interesses da nova Rota da Seda, planejada pela sua delegação e da China, tem relação com o reconhecimento do Talibã como novo governo do Afeganistão? Não. Veja bem, quando a gente trata do Talibã no Afeganistão, minha delegação e a chinesa não reconhecemos totalmente. Nós defendemos em alguns aspectos que concordamos com eles, porém, há questões de opressão, quebra de direitos humanos, a gente não concorda. Por isso, não totalmente a gente reconhece o Talibã como governo do Afeganistão, mas em alguns aspectos nós concordamos. Ok, muito obrigada. E mais uma pergunta para os Estados Unidos, e daí nós encerramos, que é como que vai funcionar o financiamento do órgão governamental americano? Bom, infelizmente, não sei se foi acompanhado pelos senhores da coletiva, nós tivemos que retirar a questão da Agência de Desenvolvimento Internacional Americana, tendo em vista que ela não foi aceita pelo Afeganistão para o financiamento, que é um retrocesso muito grande, né, senhores? Convenhamos. Porque esse órgão, ele já financiou mais de 64 milhões de dólares. Isso foi, inclusive, questionado pelo senhor delegado da Rússia e respondido pela delegação americana, que esse órgão já vem contribuindo humanitariamente para o Afeganistão há muito tempo. Porém, infelizmente, o Afeganistão, com uma postura muito rígida de seu governo ainda, tendo em vista que está passando por um processo de transição, não aceitou que esse dinheiro fosse doado, mesmo que eles pudessem administrar isso, o que é um grande retrocesso, repito aqui, tendo em vista que é um poderoso mecanismo que poderia oferecer muitos recursos humanitários ao povo afegão, e isso demonstra muito de quem é o novo governo que está no poder. Compreendo plenamente. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa ou podemos encerrar por aqui? Só acrescentar mais algumas coisas? À vontade. Acredito que seja um pensamento da delegação americana também. Um ponto importante é que realmente está ocorrendo um retrocesso dentro do comitê. Algumas delegações estão sendo um pouco intolerantes com pessoas, não vou citar as delegações aqui, mas estão sendo intolerantes, estão atacando até mesmo ao Corão, um livro sagrado. Então, a gente acha que esses comentários desnecessários nem deveriam estar em pauta num comitê tão importante como esse, né? Mas é só um alerta mesmo, porque esse retrocesso está causando um desgaste, está gerando mais brigas, né? Então a gente acredita que acabar com esses comentários desnecessários, acabar de atacar a religião alheia, seja a melhor opção para que a gente consiga avançar para terminar a agenda.
Estados Unidos, você concorda? Concordo plenamente. Acredito que essas questões culturais a respeito do Alcorão, da Sharia, enfim, são questões que, de certa forma, elas entram um pouco dentro do debate, porém não devem ser levadas a fundo, e é isso que algumas delegações estão fazendo. E aí fica naqueles discursos de querer interpretar a Sharia, e, por exemplo, a delegação dos Estados Unidos, em momento nenhum falou em Sharia, falou em jihadismo, em lei islâmica, porque não adianta, nós temos que ser estratégicos. Chega um momento do comitê que nós sabemos que se nós não focarmos no importante, nós iremos falhar. Então, não é de interesse dos Estados Unidos falar sobre esses tópicos, o nosso interesse é propor soluções, que é o que estamos fazendo desde o começo. Então, seria interessantíssimo, como a delegação russa, e concorda nesse ponto, que outras delegações pudessem esquecer um pouco a respeito do jihadismo, porque brigas dentro do comitê só vão nos atrasar. Sim, eu acredito que isso seja para qualquer comitê, não é mesmo? Muito obrigada, ambos delegados. Eu vou liberar vocês, porque vocês têm muito a fazer ainda, não é mesmo? E é isso. Vocês querem desejar algo para os seus telespectadores, para os seus fãs dos Spotters? Tomara que a paz chegue logo, porque até agora não veio nenhum. Eu só quero dizer que para todo mundo apoiar os Estados Unidos, entendeu? A gente está cedendo tudo, a gente está fazendo o possível e a gente não vai intervir militarmente de novo. É isso. Não apoia não, não apoia não. Nós temos dois países aqui muito diferentes, então é normal que tenha essa divergência de pensamentos. Mas acredito que vocês estão sendo muito diplomáticos. Parabéns.